eu acho que em várias ocasiões a gente teve a oportunidade de falar sobre isso, é a diferença entre emuná, fé, e bitachon, e confiança, tá? Que é basicamente a diferença entre o real e o dólar. Eu já comentei algumas vezes, tá? Não a cotação, esquece a cotação agora no momento, tá? Mas no real você encontra as palavras Deus seja louvado. E no dólar você encontra In God we trust. Ou seja, nós confiamos em Deus, tá? Qual é a diferença? Deus seja louvado quer dizer que eu acredito nele. Seja louvado, tá? Mas não necessariamente quer dizer que eu confio nele. No dólar, você confia em Deus, certo? Tem algumas lojas que colocam uma nota grande de dólar, tá? Com os dizeres ressaltados, vamos dizer assim, In God we trust, tá? Aí embaixo vem outra frase, All others pay cash. Em Deus a gente confia, os outros têm que pagar à vista. Tudo bem, tá? Tá bom, tudo bem. Emuná. Isso. Emuná é fé, tá? Então assim, a fé às vezes não é tão forte quanto o bitachon. Ou seja, é que eu estou sendo repetitivo, espero não estar cansando vocês. O Talmud ele diz que um ladrão, quando está na porta de uma casa que ele vai assaltar, também reza. Ele também reza para ter sucesso, tá? Então como é que pode? Ele vai fazer uma coisa que está indo contra a vontade de Deus e ele pede a Deus para ter sucesso, tá? Isso é porque ele tem fé em Deus, mas ele não confia em Deus. Se ele confiasse, ele não estava roubando. Entende o que eu quero dizer? Mas é possível a pessoa chegar nesse ponto, onde ela acredita, mas isso não compromete o que ela faz, tá? Eu vou dar um outro exemplo, de novo, não sei se vai ser o melhor exemplo, mas é só para ilustrar. Você tem uma pessoa que ele diz, eu acredito que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou, parou de criar no 7º dia. Isso compromete? Eu acredito nisso. Isso compromete? Não. Então, eu acredito nisso. Mudou alguma coisa na vida da pessoa? Não. Deveria mudar. E se Deus descansou no 7º dia, eu também deveria descansar. Então, se eu acredito nisso, eu deveria cumprir. Eu também deveria fazer o mesmo. Tá? A gente não faz o mesmo. Muitas vezes a gente não cumpre. Tá? Então, o que acontece? A gente acredita, mas a gente não confia. Porque, veja bem, para uma pessoa parar o seu trabalho no Shabat, é porque ela confia em Deus. Se ela não confia, ela não vai parar, porque imagina o dia que dá mais dinheiro, o dia que isso, e vai por aí afora, tá? Então a pessoa não... Isso não fica bem, confia e fé, não fica muito junto, emuná com bitachon. Não. Um leva ao outro, mas não necessariamente são juntos. Por quê? Porque, como a gente falou, é possível a pessoa, em português, na língua, tá? A portuguesa, acreditar, fé, não envolve ação. É um pensamento, no máximo uma fala, mas não passa disso. Não envolve ação. Em português. Tá, em hebraico. A questão é que em hebraico é mais forte a palavra emuná do que em português, tá? Por quê? O verbo lehamin, emuná, em hebraico, é o mesmo verbo que se usa para a palavra uman, artesão, um profissional, tá? Umanut é um treinamento, é uma profissão, enfim, tá? Leitamen é treinamento. Todas essas palavras têm o seguinte sentido: para eu me tornar um profissional em qualquer área, eu tenho que praticar bastante. Tem o treinamento que vem junto. Então, com esse treinamento que vem junto, com essa prática, eu me torno um bom profissional. Então, não tem como você ser um human sem a pessoa ter prática. Emuná em hebraico também está relacionado, vou dar um exemplo, consta no Talmud que
quando uma alma sai deste mundo, fazem 3 perguntas para ela lá em cima, na hora da triagem, vamos chamar assim. Tá? E a primeira pergunta que fazem para a pessoa que saiu desse mundo é Nasata venatata be'emunah. Você fez as suas negócios, ocupações com emuná. Então, ali a gente vai emuná com fé. O que tem a fé a ver com a minha profissão, com o meu trabalho, com minhas transações, enfim, o que tem fé? Be'emuná, a tradução literal nesse caso é com honestidade, do jeito que Deus quer. Então, o que significa isso? A palavra emuná envolve ação. Entende o que quer dizer? Compromete. Se eu digo que eu acredito em Deus, então eu tenho que fazer do jeito que Ele quer. Então a minha ação também vai estar atrelada àquilo que eu acredito. Não pode ser faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Entende o que quer dizer? E isso é um compromisso. Com tudo isso, o Talmud diz que é possível que o ladrão reze. Com tudo isso, tá? Por quê? Porque não chegou, o compromisso não chegou, no caso dele, totalmente até a ação. Chegou até o nível de rezar. Entende o que quer dizer? A fé dele é tão forte que ele reza, mas não passa disso. Ficou nisso. A única ação que está atrelada à fé dele, porque em hebraico tem que ter ação. Não basta você acreditar, você tem que ter uma ação. Então, no caso desse ladrão que o Talmud está descrevendo, a ação, a única ação que chegou foi a reza. Mas não foi mais longe. Entende o que quer dizer? E aí eles cobram, ele tinha que ter bitachon, ele tinha que confiar em Deus. Porque aí a ação dele ia ser diferente. A fé já nasce com o ser humano? Já nasce dentro da gente? Ou é... Não, nasce. Nasce? O bitachon, não. A fé, veja bem, em situações extremas, todo ser humano reza. Tá? Infelizmente a piadinha sem graça que o pessoal faz pega 100 ateístas, bota num avião, desliga o motor lá em cima e você vê se eles acreditam ou não acreditam em Deus. Tá? Enfim, não gosto da ideia, mas ilustra um pouquinho o que a gente está falando. Tá? Ou seja, isso é inerente, porque a gente tem uma alma divina. Se a gente tem uma alma dentro da gente, a gente tem um pedaço de Deus dentro da gente. Como é que eu posso negar uma coisa que já está dentro de mim? Isso, sim, a gente tem. Agora, confiar é um exercício. Por quê? Confiar significa que eu sou capaz de fazer. Confiar não é cruzar os braços. É eu fazer o máximo que eu posso e depois não tem mais o que fazer. Agora eu confio. Tá. Qual é a prova dos 9? Quando uma pessoa, para si mesma, pode saber que ela tem devida confiança em Hashem, tá? Quando ela está tranquila. Veja bem, não precisa ser com Deus. Não. Apesar de estar com os problemas, ela está tranquila. Explica. Digamos que eu tivesse que pagar uma conta, e daquelas contas que você tem que ir no banco, hoje em dia tem muita coisa que pode pagar no aplicativo, tá? Mas digamos que é uma daquelas que não tem jeito, tem que ir no banco pagar, tá bom? E o banco vai fechar às 4, e eu estou ocupadíssimo agora, não tenho como pagar essa conta, não tenho como chegar no banco com papel, pagar, então eu tenho que confiar em alguém. Então eu vou chamar alguém, tá aqui a conta, tá aqui o dinheiro, o que for, vai lá no banco, antes das 4, porque vence hoje. Tá. Se você confia plenamente, você tirou da cabeça essa conta. Você vai fazer as suas... Você já está tranquilo. Se você não confia plenamente, alô, são 5 para as 4, onde é que você está? Como? Você não está... O banco vai fechar, entende? Então você está ansioso, você está tenso. Então, é sinal de que a confiança não é plena. Tá? Então, a prova dos 9 para bitachon, para confiança, é quanto de tranquilidade a pessoa tem. Isso é um exercício. Eu tenho uma dúvida.
fique tranquilo. Entendeu? Eu te cubro, você pode fazer as coisas que você tiver que fazer. Isso não é um fator limitador para Davi, porque se você pensar, ele acredita em Hashem. E Hashem ainda dá um cheque em branco para ele. Faz tudo que você tiver que fazer e eu estou atrás de você. Nenhum de nós tem isso. Eu estou falando em termos humanos, né? E isso não teria limitado um pouco Davi, ele não poderia... Se alguém fala para você, olha, não se preocupe, a partir de hoje você vai ter saúde, vai ter miúdo, vai ter como matar, vai ter chamambai, vai ter tudo. Você fala, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou pensar, entendeu? Talvez limite, entendeu? Eu estou falando em termos humanos, né? Talvez limite você e você fazer outras coisas melhores. Veja bem. Porque se alguém fala para você, não se preocupe. Veja bem, veja bem, o tenso. Veja bem, Hashem prometeu para todos nós que vai ter para nossa saúde e tudo mais. Está na Torá. Deixa eu dar um outro exemplo. Yaakov, nosso patriarca, sim? Hashem fala claramente para ele: eu vou te proteger. Aí vem o irmão dele, Esav, com apenas 400 homens armados, tá? E ele reza para Deus e se prepara para a guerra, porque o negócio tá... Aí pergunta-se, o que aconteceu? Tá? Moshe Rabbeinu está no Egito, ele vê dois caras brigando, você só conhece a história, tá? Ele separa os caras, enfim, perdão, eu contei errado. Primeiro ele vê um cara batendo no outro, aí ele vai lá e resolve a situação, porque é um egípcio que estava batendo num judeu, enfim. No dia seguinte ele vê dois judeus brigando, aí ele vai lá apartar os dois, aí eles falam: fazer com a gente o que você fez com o egípcio? E aí então está escrito que Moshe Rabbeinu temeu, teve medo, que tem delatores. Se eles já estão falando isso, diz que daqui a pouco eles vão falar para alguém. Enfim. Então, o Midrash, nossos sábios, analisam todas as situações e eles dizem, existe uma pontinha de crítica em relação a Moshe, a Yaakov, interessante, não em relação ao rei Davi, mas nos dois casos, onde se diz, se eles tivessem tido mais confiança, eles teriam menos problemas. Em outras palavras, não que eles não tinham, mas eles podiam ter mais, com tudo que Hashem lhe garantiu. Então a pergunta é, se Hashem lhe garantiu, por que eles não tinham tanta confiança? E a resposta, nos dois casos, é Shema Igrom Hachet. Hashem me assinou um cheque em branco. Será que eu mereço? Será que eu não fiz alguma besteira no meio do caminho? Por causa disso, talvez eu desmereço esse cheque em branco. Tá? Então, eles tinham um bom motivo para dizer, talvez eu não mereço tudo isso. Isso é justificado. Cada um de nós pode dizer isso para si mesmo. Tá? Quem te diz que eu mereço? Só tem o que merece. Não, mesmo se Deus prometesse pra gente, olha, vai ficar tranquilo, eu poderia dizer, tudo bem, mas talvez eu agora fiz uma besteira e agora então perdi. Enfim, tá. Aí vem os nossos sábios e dizem, mesmo assim, tem que exercitar a confiança em Deus. Em outras palavras, houve uma crítica nesse caso, e a exigência é a seguinte: não importa se você tem isso por escrito, que Deus te deu por escrito, ou não por escrito, a mitzvah que nos cabe é a de confiar em Hashem, é de trabalhar a nossa confiança em Hashem a ponto de a gente estar tranquilo, mesmo que a gente não mereça, mesmo que a gente tenha feito, a gente é humano, a gente erra, a gente não é perfeito, mas com tudo isso, a gente tem que ter confiança que Hashem é bom. Significa que Hashem pode e vai nos dar o que é bom, mesmo se a gente não merece. Não porque a gente merece, porque Ele é bom.
é uma dose de confiança a mais que se cobra da gente. Então, no caso do rei Davi, ele se cobra mais. Em outras palavras, assim como a gente, por assim dizer, no Midrash, ele critica Yaakov, que critica Moshe Rabbeinu, que eles podiam exercitar um pouco mais de confiança e não exercitaram. Contudo, que eles tinham uma garantia de Hashem, mas eles tinham também um bom motivo para dizer que não vai valer, porque talvez eu errei, talvez eu não mereça. Tá? E aí vem a Torá e diz, não, mesmo que você não mereça, Deus é bom. Pode confiar nele. A parte do não mereça, a gente pode consertar. Por quê? Porque existe um conceito, já criei, já produzi alguma coisa errada, já prejudicou alguém, tá? E digamos que eu não tenho mais como voltar atrás por qualquer motivo, isso não quer dizer que eu não posso me arrepender, tá? Vou dar um exemplo. Em algumas situações tem como fazer isso, em outras situações talvez é mais difícil, tá? Tinha um grande sábio, um grande rabino, um tzadik, vamos chamar assim, que chamava-se Hafetz Haim, ficou conhecido como Hafetz Haim, e a Parnassá, o sustento dele, era uma lojinha de secos molhados que ele mantinha, que na verdade quem cuidava da loja era a esposa. Ele também ia lá ver as contas. Ele foi, estava o balanço, como estavam as coisas, ele percebeu que tinha uma certa quantidade de sal na balança da loja, porque obviamente era granel. O pessoal pegava, enchia a sacolinha, pesava, tal. E ele começou a fazer as contas e ele chegou à conclusão que devia ter talvez 10 gramas, 15 gramas, não sei. Ele falou, talvez a gente está roubando os clientes, porque já tem um peso, vendeu com 10. Como? Você não sabe, coisa que acontece, a gente não está atento. Aí ele falou, como é que eu vou poder correr atrás de todos os clientes que talvez pagaram X e compraram menos para restituir? Que não tem como, não dá, não é possível. Então ele começou a pensar, eu não tenho como devolver especificamente para cá, mas eu posso tentar pensar o que está faltando para a cidade, pagar o cara, entrar. Aí ele parou para pensar, por que não fazer um poço? Inadvertidamente, mas fez. 2, o que eu faço agora para tentar compensar? Então, tchuvá significa que a pessoa tem como fazer. Aí você vai dizer, mas não foi. A ideia de tchuvá é que se a pessoa se arrepende, se ela tem como resolver, ela resolve também. Mas se não tem, então ela se arrepende. E Hashem considera como se ela não tivesse feito o que ela fez. Isso não existe. Isso só Deus pode fazer. Tá? Porque a gente não tem como voltar no passado e realmente mexer com as coisas. Tá? Então, a ideia de que a pessoa tem condições de mexer com isso é porque Hashem ajuda. Seria uma reparação. Sim. E se usa também, rapidinho que eu já ouvi, ela fez tchuvá, quer dizer, ela passou assim. Rebbe de Lubavitch, o Alter Rebbe, ele queria que todos os seus seguidores fossem chamados de Baalei Tchuvá. Queria que todos os seus seguidores se auto-intitulassem ou fossem chamados de Baalei Tchuvá, pessoas que fazem Tchuvá, que estão nessa ação de Tchuvá. Por que isso? Porque ele fez questão de explicar em várias ocasiões, em vários livros, que Tchuvá não quer dizer apenas arrependimento. Muitas vezes o fato de a gente ter errado faz a gente repensar as coisas e aí a gente começa a fazer as coisas direito, tá? Mas às vezes não precisa disso. Eu não preciso errar para me tornar melhor. Eu posso parar e pensar, mas eu posso mais. Por que eu só estou fazendo isso? Podia fazendo mais. Então, a ideia de que a pessoa muda
mesmo sem ter que se arrepender, também é tchuvá. Porque ela está melhorando, ela está fazendo um upgrade em si mesma. Ela está, assim, entre aspas, se reinventando, no bom sentido. Tá? Então, tchuvá quer dizer que eu não fico satisfeito espiritualmente com o nível em que eu consegui atingir. Que assim que eu chego num certo patamar, eu digo, ótimo, agora eu posso mais. E aí eu posso mais, Baal Teshuvah. Que ninguém fique satisfeito com o nível que está. Por isso, eu pessoalmente não gosto da palavra religioso, nem da palavra Hassid, se for olhar pelo que eu vou dizer agora. Hassid. Por quê? Porque quando você diz eu já sou, então eu não preciso mais nada. Então, quer dizer, eu já